Glória a Deus. Glória a Deus. Tá dando para me ouvir bem? Sim. Tá dando? Meus queridos, é com muita alegria, muita satisfação que eu quero participar desse momento com os jovens da área 10. E eles sabem o quanto eu amo eles, né? Saudade. Sempre tá aí em São Luís, a gente sempre tá por aí, né? E existem alguns trabalhos que eu me lembro até hoje. Tem aquele lá do hebraico, do nome em hebraico, vocês é Makadesh, Mikadesh, não sei o que. Isso, né? Tem também aquela consagração dos jovens do Pentecoste. O cenáculo, né? Isso, pronto. Quero mandar um abração ao pastor Israel, paizão, e para todos vocês. Vejam bem, vocês escolheram um texto que é interessante até pensar em jovens refletindo em um texto que está atrelado, que está ligado à ideia de oração, né? Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Essa foi uma palavra dirigida a Jeremias. Deus dirige-se ao profeta dizendo a ele o seguinte: Jeremias, esse momento, esse é um tempo de clamor. De um clamor que vai trazer resultados. Você clama a mim e eu te dou algumas promessas. E não só promessas, junto com as promessas eu te surpreendo. Primeiro você clama a mim e vai ter a certeza de que eu vou te responder. Isso porque muitas vezes na vida a gente pensa que existem momentos em que Deus não nos responde, que não há resposta. Ah, eu orei, fiz um pedido, orei por alguém, pedi para uma pessoa e Deus não me respondeu. Não é que Deus não respondeu. Não existe uma só oração que Deus não responda. A prova disso está no Salmo 91, versículo 15, quando a Bíblia diz o seguinte: e ele me invocará e eu lhe responderei. Quando Daniel estava esperando a resposta de oração, o anjo diz a Daniel: desde o primeiro dia em que suplicaste, foram ouvidas as tuas palavras e eu vim por causa das tuas palavras. O que aconteceu é que quando Deus trouxe a resposta, pode ter a primeira, é que a resposta não veio como você esperava. E a segunda é que você não percebeu quando Deus estava respondendo. Para ouvir a resposta de Deus requer muita sensibilidade. Para ouvir a resposta de Deus requer a gente estar em sintonia. Muitas vezes na estrada da vida, Deus está falando conosco de diversas formas. Eu não estava nessa live no início, mas o Espírito de Deus fala comigo agora que houve 3 louvores que foram cantados e que nesses louvores pessoas receberam respostas de Deus. Você estava aguardando Deus falar alguma coisa e ele manda dizer que ele estava falando enquanto alguém cantava para a sua vida. Porque as respostas de Deus são múltiplas. Pode ser um sinal, pode ser uma voz audível, pode ser a visita de alguém, pode ser uma mensagem que chega no celular, mas o certo é que Deus responde. Agora, Deus não promete só uma resposta. Olha que coisa linda. Deus diz: eu vou responder, e não só responder. Aproveitando o ensejo, eu vou te mostrar coisas grandes e firmes e ocultas que você ainda não sabe, não tem informação. É um erro acharmos, entendermos e pensarmos que já sabemos tudo. A prova disso é essa pandemia. Nós estamos aprendendo coisas que nós não sabíamos antes. Estamos vivendo coisas que nós não vivíamos antes. Nós achávamos que nessa pandemia, e de fato está acontecendo, muitos haveriam de se perder, muitos haveriam de se render, de se dobrar ao momento, se angustiar, mas sabe o que nós estamos vendo? Jovens se entregando a Deus. Estamos vendo pessoas usando a internet para bombardear as pessoas com a palavra de Deus. Estamos vendo jovens que estão ávidos pela leitura de livros, pela leitura da Bíblia, e isso é um bom sinal. Eu sei que pode haver nessa live alguns jovens que foram atingidos pelo desânimo, por um momento de abatimento, por alguma coisa que os entristeceu. Mas esta live está sendo usada para te dizer: esse tempo está te ensinando que você vai conhecer coisas grandes e firmes que não sabes. Este tempo está te ensinando que você é chamado por Deus. Esse tempo está te ensinando que você vai ser usado por Ele, que esse momento de quarentena está te preparando para que quando as coisas voltarem à sua normalidade, você seja um daqueles que Deus vai usar com poder. E é nessa hora que temos a oportunidade de aprendermos coisas grandes, firmes, coisas que estão escondidas e que Deus está reservando para aqueles que o amam, para aqueles que o servam. No entanto, é preciso voltar ao início do versículo e observar que Deus está pedindo algo que deve ser definido por nós. Deus está dizendo: clama a mim.
Eu pergunto a você, será que você sabe, entende, percebe, define o que é de fato um clamor? O que é clamar? Talvez se você buscasse um dicionário, você definiria a palavra clamor como um grito, porque clamar literalmente é isso, é gritar. Mas quando Deus fala de clamor, ele está falando de um nível. Preste muita atenção, se quiser, anota isso. Está falando de um nível e de uma modalidade da oração. Porque a oração tem níveis, tem modalidades. Prova, pastor Max, vou provar. Você vai ler na sua Bíblia depois, 2 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 1, quando Paulo diz assim para Timóteo: exorto-te antes de tudo que se faça súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todos os homens. Só aqui Paulo destaca 4 modalidades da oração. Paulo fala de súplicas, Paulo fala de orações, Paulo fala de intercessões e Paulo fala de ações de graça. Vamos entender sobre estas rapidinho. Primeiro, quando Paulo fala sobre súplica, súplica se define como um pedido insistente, aquilo que nós pedimos até conseguirmos, até alcançarmos. Paulo está falando de alguém que persiste suplicando, 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 até que o alcance. Mas Paulo também fala de intercessões. E intercessão é coisa linda, viu, jovem? Interceder é se colocar na brecha entre Deus e alguém que está precisando. Interceder é suplicar em favor de outro. Nesse tempo de pandemia, quantos não são as centenas e milhares de pessoas que estão necessitando de alguém que interceda, que clame por elas? E eu vou já te dar aqui uma notícia que vai te motivar a interceder. Você pode orar e Deus livrar alguém da morte. Você pode orar e pessoas serem curadas. Você pode orar, eu estou falando com você mesmo que é jovem, porque tem alguém que diz que Deus não ouve jovem. Ouve sim. E Ele está te ouvindo nessa hora e vai guardar a tua vida, a tua casa e a tua família. Então, interceda, esqueça de você para orar pelos outros. Mas Paulo também fala de oração. Mas, pastor, oração, súplica e intercessão não é a mesma coisa? Não. Porque na súplica nós pedimos, na intercessão nós pedimos, mas na oração nós dialogamos. Você já experimentou, jovem, um dia orar sem pedir nada? Só conversar com Deus como quem conversa com seus amigos? Como quem conversa com aquele jovem da igreja, com aquela pessoa? Você já experimentou um dia dizer assim: Senhor, vem aqui, eu queria conversar com o Senhor. Gostaria de dizer algumas coisas para o Senhor. Gostaria de te conhecer mais. Você já se aproximou? Eu sinto graça para dizer que Deus vai te dar intimidade nesse tempo de pandemia. Você vai deixar de pedir, vai deixar de interceder e vai só conversar com Ele. Vai ouvir a doce e suave voz de Deus falando ao seu coração. Então, oração é o diálogo, é a intimidade, é a aproximação que nós precisamos ter de Deus a cada dia. Mas tem um quarto quesito, que é a ação de graças. Esse aqui é fácil de definir. É quando você tira o dia e o momento só para dizer gratidão. Muito obrigado. E tem gente que acha que na pandemia não tem o que agradecer. Gente, poderia estar pior. Poderia estar terrível. As coisas estão no controle de Deus e a gente tem que agradecer. Tem gente passando fome, você não está, e se tiver, Deus vai mandar provisão. Tem gente sofrendo frio, você não está, e se tiver, Deus vai te aquecer. Tem gente passando calor e você não está, mas se estiver, que eu conheço a minha terra, São Luís, faz aí uns 30, 40 graus, mas mesmo assim Deus vai ser a tua brisa e vai refrigerar você. Ou seja, poderia estar pior porque muitos estão passando esse momento sem a presença dele, mas você tem a presença e os recursos que ele tem para sustentar a tua vida. Por isso, agradeçamos. E não agradeçamos só naquilo que deu certo, porque 1 Tessalonicenses 5,19 diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E aí a gente volta para a quinta modalidade de oração, que é lá onde está Jeremias 33:3, que é o clamor. Então nós temos 5: súplicas, orações, intercessões, ações de graças e clamor. O clamor é algo um pouco diferente. Podemos dizer mais profundo. Por quê? Porque nem todo mundo sabe o que é clamar. Porque clamor é proveniente de um sentimento avesso que há dentro de nós. Deixa eu explicar melhor. Só sabe o que é clamor quem passou por angústia. Só sabe o que é clamor quem passou por dores.
Só sabe o que é clamor quem passou por aflições. Quem tem uma vida no bem bom, quem nunca foi provado, nunca vai saber o que é clamar. Aí você vai entender, jovem, por que você sofre tentações. Por que às vezes os seus desejos carnais com relação à parte sexual da sua vida, porque às vezes a pornografia te vence, a masturbação te vence, às vezes tem a inclinação para o lesbianismo, para o homossexualismo, você tem lutado com essas coisas, sabe porque Deus às vezes permite elas aflorarem na tua vida? Para que você aprenda a ir para a presença de Deus e não só diga assim, me ajuda, mas dê um grito mostrando a sua dependência de Deus. Tem muito jovem na igreja que está lá dizendo que depende de Deus quando não depende de coisa nenhuma. Está vivendo uma vida dupla, falsária, mas os verdadeiros nunca se conformaram com o pecado. Nunca se conformaram com aquilo que sofrem para servir a Deus. E Deus só permite isso porque vai te conduzir a um clamor, a um grito na alma. Esse grito pode inclusive ser silencioso, das profundezas, do âmago da sua vida. No entanto, o clamor sacode os céus. O clamor faz com que os céus se movam. O clamor faz com que as coisas mudem de lugar e as estruturas sejam abaladas. E o Deus da palavra e a palavra de Deus está dizendo a você nesta live: o teu grito na alma vai te libertar dessa depressão. O teu grito na alma vai te libertar desse desejo de suicídio. O teu grito na alma vai te libertar da pornografia que tem te prendido há anos e que você já pediu ajuda e não conseguiu, mas dessa vez você vai gritar com clamor. E o Deus dos céus vai fazer algo extraordinário. A presença de Deus está ouvindo o clamor da tua alma, que agora você dentro da sua casa, escute bem, depois você procure a Patrícia para testemunhar. Você agora vai se levantar aí nesse quarto onde você está e vai dizer: Deus, hoje eu não só oro, eu grito, eu clamo por ti, porque eu preciso ser livre disso tudo para te servir com excelência. Agora, um fato interessante é que Deus ainda dá o endereço do clamor, porque Deus diz assim: Jeremias, clama a mim. Tem muita gente clamando, mas o clamor não está na direção certa. Tem muita gente clamando, mas direcionando o seu clamor aos homens ouvirem. Quando Deus reivindica o clamor para si, para ele está dizendo: dirija-se a mim. Perceba que sou só eu, que não há outro além de mim, que sem mim não há como conseguir, que não tem como vencer se não for por meu intermédio. O seu clamor tem uma direção, e a direção não é horizontal, a direção é os céus, é o trono do Todo-Poderoso, aonde as tuas orações estão bem guardadas e cada uma delas terá resposta no tempo certo. E como esse é um tempo de isolamento, de distanciamento, eu preciso falar algo importante sobre oração, até para que você não se entregue. Eu sei que você está colocando aquela sua série em dias, que você assiste muitos vídeos no YouTube. O TikTok nem se diz, né? Está apanhando aí de tudo enquanto é lado. Eu sei que você se envolve com entretenimento, que você se envolve com as distrações, porque afinal de contas não tem o que fazer. É do celular para a cama, da cama para o sofá, do sofá para a garagem, da garagem para o quintal. Eu não tenho o que fazer. Tem sim. Em todo esse meio que te envolve nessa pandemia, Deus está te convocando para um momento com Ele. Pastor, mas eu não sei orar muito. E quem disse que você deve orar muito? Se você orar muito, isso é bom. Glória a Deus, aproveita, ora por mim. O que Deus está dizendo é o seguinte: prove para o diabo que você continua tendo seus momentos comigo. Prove para o diabo que você não era crente só quando as portas da igreja estavam abertas, mas que você tem intimidade comigo. Sua intimidade foi quebrada por conta dos entretenimentos, das ocupações desnecessárias, e você está mais atrelado a essas coisas do que a presença de Deus. Mas o Espírito Santo me dá graça e autoridade para ministrar sobre a tua vida uma sede pela palavra, uma sede pela leitura bíblica. Vão nascer mensagens em seu coração, porque depois dessa pandemia, pastor Israel, os pastores São Luís vão precisar de pregadores e pregadoras, e é você que Deus vai usar para ministrar. As pessoas vão voltar para a igreja triste, é a tua boca que terá palavras de fogo, grande Deus, e que vai usar Deus Todo-Poderoso para alcançar vidas e famílias. Deus está te dando graça para cair de joelhos. Inclusive tem uma moça que está se ajoelhando agora, porque o desespero na alma dela era andar rachou, recanto e alabás.
Ela é uma das jovens da igreja da Área 10, que há muito tempo estava sem contato com a igreja. Muitos estão envolvidos, mas você há muito tempo não envia mensagens, não responde mensagens. Mas você parou nessa live hoje. E Deus está dizendo, aí de joelhos como você está, eu reconstruo o que na tua alma foi destruído. Eu reconstruo na tua mente aquilo que estava tentando te aprisionar, porque hoje você clamou na alma para mim. E quem clama, eu respondo. E não só respondo, mas anuncio coisas grandes e firmes que tu não sabes. A resposta de Deus para nós nessa noite. A resposta de Deus para nós neste momento, enquanto essa live é transmitida. E eu quero pedir a você que, acabando essa live, você procure uma dessas duas jovens que está aí e conte o que Deus produziu através dos louvores dessa live na sua vida, porque o que ele produziu é eterno, é maravilhoso, é confortante. E aí eu termino dizendo para você que Jeremias é conhecido na Bíblia como um homem de lágrimas, de choro. Eu sei que existem algumas pessoas na igreja que têm dificuldades de chorar. No entanto, quem não consegue chorar para fora, chora para dentro. Porque choro não se resume apenas em lágrimas. Quer que eu prove? Quanta gente está chorando, às vezes por fora, mas mentindo por dentro. Nós temos histórias de pessoas que mataram o próprio pai e a própria mãe e depois foram para o velório chorar. Um choro falso. Mas também temos história de pessoas que às vezes a gente não vê derramando uma lágrima, mas que por dentro são quebrantadas. Estão chorando com Deus, dobrando o seu coração e dizendo, eu preciso da tua intervenção. Então, nesse momento, como última declaração profética, vindo da minha vida para a sua, eu quero dizer, o Espírito Santo te dá o mesmo quebrantamento que deu a Davi quando ele recorreu ao perdão de Deus. O Espírito Santo te dá um quebrantamento tão forte que, como nunca mais você tinha sentido, andai colefaçuia nerrácia, a presença dele te apodera de ti de tal maneira. Você pensou que não ia dar certo, né? Deu certo sim, porque o Espírito chegou com força, com graça, com unção, para te abraçar e te quebrantar. E eu vou pedir uma coisa para você que o Espírito está pedindo. Abrace a você mesmo assim. Abrace bem forte, feche os seus olhos aonde você estiver. Aleluia. Ore canto e alamas terraço lemas. Ramai chore canto e alamas terraço remiande. Quem diria que era na pandemia que Jesus ia te batizar? Quem diria que era na pandemia que Jesus ia te curar? Receba a cura dessa doença que você luta há anos. Receba o batismo com o Espírito Santo. Pode falar em outras línguas, porque os céus não estão fechados, estão abertos para a sua vida. E a glória de Deus desce sobre nós aqui nesta hora. Receba o poder de Deus, a graça, Pai, no nome de Jesus. Nós não só oramos, nós clamamos a Ti. Nós gritamos pelos céus em favor da vida de todos os jovens que aqui estão assistindo essa live. Um poder os envolva agora. O Espírito os revista agora. E a Tua glória desça sobre eles e elas de uma maneira transbordante e abundante, de sorte que o Teu nome seja glorificado. Pai, continua sustentando os jovens da área 10. Meu Deus, há um tempo novo para eles viverem. A área 10 será sacudida por um avivamento, porque ainda tem moça clamando, tem rapaz clamando. A área 10 será sacudida pelo poder que eu narraço e aramas. Da saúde ao pastor Israel, da saúde aos seus obreiros, a liderança dos jovens da área 10, sustenta, livra, guarda pelo poder do teu Espírito. Nós clamamos a ti em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Peço mais uma vez desculpa por ter chegado atrasado, mas receba essa palavra da parte de Deus. Amém? Amém. Nós que agradecemos, pastor, por uma palavra assim mesmo edificante. Amém. Que estou que podemos sentir o Espírito Santo conosco. Amém. Glória a Deus. Normalmente, todas as lives a gente sente aqui a presença de Deus e hoje não foi diferente.
estava aqui Amém. conosco. Eu sei que o Senhor aí sentiu, também quem está em casa está sentindo a presença do Senhor. Glória a Então, a Deus. gente quer agradecer ao Senhor pela disponibilidade, que sempre está Glória a aí disponível para estar conosco. E também, Deus. gente, só avisando que o pastor Marcos vai estar na live da UADES, né, na quinta-feira, ministrando a palavra do Senhor, né? Isso, isso. Quinta-feira estaremos firmes lá. Vou estar lá da minha casa, tudo tranquilo. Hoje foi muito corrido, mas quinta-feira nós estamos mais com calma. Amém, pastor. Tá Graças a bom? Deus. Fique na Deus paz, Deus abençoe. Paz abençoe. do Senhor. Um abraço.